e o doutor Sarrubo vai dizer que a promotoria alertou, acho que o prefeito de São Paulo, para possíveis atos de convulsão social, saques ou coisas parecidas, se a situação continuar do jeito que está e com pessoas morrendo de fome na maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do planeta. Bom dia, doutor, um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, bom dia aí aos ouvintes. Na verdade, Datena, o Ministério Público, ele trabalha pela sociedade em todas as áreas, não é? Desde o combate ao crime organizado, à criminalidade de rua, mas também na área da inclusão social, na área da infância, tal, e essa recomendação dos promotores de justiça da área de inclusão social, ela envolve, na verdade, um olhar para a população de rua. Em São Paulo, hoje, na capital, são aproximadamente 24 mil. Aliás, o último censo de dezembro do ano passado apontou 24.300 pessoas morando nas ruas, não é? E, no fundo, é bom que se diga, a Prefeitura tem feito um bom trabalho, fez até uma licitação aí para abrir vagas em hotéis, não é? Criando vagas aí para tirar essas pessoas da rua, notadamente nesse momento de pandemia. Mas a recomendação, ela envolve justamente essa questão, para que a gente tenha o olhar para essas pessoas nesse momento de pandemia, porque a fome, evidentemente, aumenta, não é? Quando você tem a oportunidade, eu tenho ido uma vez por semana apenas ao gabinete lá na Rua Riachuelo e tenho trabalhado em home office procurando obedecer ao confinamento. E quando vou ontem, eu fui, a gente vê muita gente ali em situação de rua no centro da cidade. E a gente precisa tirar essas pessoas de lá, porque essas pessoas estão passando fome. Então, quando se fala em convulsão social, é apenas um fundamento para que os nossos governantes aí olhem e tenham um olhar muito especial para essas pessoas. A gente espera que não haja convulsão social, mas a gente deixa claro que é importantíssimo que se alimente e que se crie condições para essas pessoas serem abrigadas. Não é? É bom que se diga, a Prefeitura tem cerca de 17 mil vagas para a população de rua. Há um déficit aí que a gente precisa cobrir, e a gente precisa cobrir rápido. Esse é o pedido da Promotoria de Justiça. Na verdade, é um alerta, né? Não só de você olhar, mas também com informações de inteligência e coisa parecida. O Ministério não trabalha só de orelhada, pelo contrário. Aliás, uma das poucas coisas que funcionam nesse país é o Ministério Público. Quando se aventou a possibilidade de uma medida lá no Congresso de se tirar o Ministério Público de investigação, eu fui literalmente contra, né? Eu sempre fui a favor do Ministério Público, continuar nas investigações, o que dá seriedade às investigações, mais seriedade ainda às investigações feitas pela polícia e daí por diante. Então, o Ministério trabalha com dados e informações também, da própria polícia e daí por diante. Então, a conta é clara, né? Você tem muita gente na rua morrendo de fome. Essas pessoas são abastecidas naturalmente por, às vezes, almas maravilhosas, alguns poucos programas governamentais e tal. Mas como a gente está vivendo uma pandemia tão grande, até quem ajuda não está podendo ajudar tanto. Então, essas pessoas estão perto mesmo de um caos de sentir fome e aí partir para atitudes mais agressivas. Como a Prefeitura vai resolver isso, eu também não sei, porque teria que abrir novas vagas e alugar algum lugar para colocar essas pessoas e alimentá-las com dignidade. Todo ser humano merece dignidade. Essa população invisível só é visível quando acontece alguma tragédia ou alguma pandemia. Ela só é visível dessa forma, porque senão ela continua lá invisível. Eu li um artigo do Sakamoto uma vez que eu achei um artigo interessantíssimo, que ele disse que passava sempre por uma pessoa e que nunca tinha percebido direito essa pessoa. Mas no fim, o dia que a pessoa morreu, ele prestou atenção. É mais ou menos o que acontece. Então, antes que aconteça esse movimento de saques e daí por diante, e aí pode insuflar
outras categorias da população que estão perto também de passar fome absoluta, antes que isso aconteça, o Ministério está avisando a Prefeitura que pode acontecer. A gente passou da marca de 1.000 mortos, então a gente, apesar de antecipar feriado com o objetivo de fazer as pessoas ficarem em casa, e não vai dar certo, porque as pessoas não vão ficar em casa por causa do feriado, vão sair por causa do feriado, porque feriado é feriado. E prova que a quarentena também não está sendo respeitada, porque então você antecipar feriados, se o feriado não deveria, teoricamente, funcionar como feriado durante quarentena. Está todo mundo sem trabalhar, então para que feriado, né? Tudo isso leva a crer que as pessoas estão meio perdidas do comando de um veículo que vai cair no abismo. Nós passamos de 1.000 mortos. Daqui para frente, nós estamos mais perto de um fechamento para um lockdown, apesar do governador dizer que não, do que propriamente de uma abertura de economia no meio do momento mais sério da patologia, da doença, do coronavírus. Então, toda e qualquer medida que leve à sensatez e possa levar alimento às pessoas que não têm, porque não adianta só a ajuda emergencial do governo, vai ter que dar de comer para essas pessoas que não têm comida, porque senão acho que não tem mesmo outro jeito, né, procurador? Provavelmente haja uma instabilidade social muito grande aí e agressiva, não? Sem dúvida. É um momento muito difícil e eu quero aqui louvar os esforços dos governantes no sentido do Estado, do município, dos vários municípios de São Paulo, do Brasil como um todo, no sentido de combater algo que é desconhecido. Eu acho que o grande problema do coronavírus é que ele ainda é desconhecido, os efeitos dele são desconhecidos, não é? Então, a única coisa certa, a única certeza é que a única maneira de enfrentar é realmente nós permanecermos em nossas casas. Não é? Então, quando o prefeito tenta um feriado, ele tenta fazer com que as pessoas fiquem nas suas casas. Não é? Acho que há, por outro lado, Datena, uma questão importante, que são as sinalizações do governo federal que enviam aí uma orientação em sentido contrário, e isso acaba deixando a população um pouco, afinal de contas, pode, não pode, devo, não devo, isolamento vertical, horizontal, etc. e tal, quando na verdade nós precisamos de um país com maior unidade, olhar para o mundo, olhar para o que diz a OEA, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e entendermos que, no fundo, o que nós precisamos? Ficar em casa. É a única maneira de nós rapidamente sairmos disso. Já temos uma situação muito grave, quer dizer, comerciantes perdendo seus negócios, a economia sofrendo muito. Né? Então nós temos que sair rápido disso. Mas para sair rápido, nós temos que ficar dentro de casa. E quanto mais as pessoas saem, a gente cada vez mais adia isso. Não é? E não podemos chegar aqui, pelo menos em São Paulo, no Brasil a gente já sabe o que está acontecendo, naquela situação de escolher quem vai viver e quem vai morrer. Isso é muito ruim. Não é? E é isso que nós temos que evitar. O Ministério Público tem esse olhar para a sociedade, nós não temos evidentemente nenhum comprometimento político com A, com B, com C, nós olhamos para a sociedade. E nós montamos aqui um gabinete de crise com um corpo médico que nos orienta. E eu dizia até ontem, em reunião do nosso Conselho Superior, enquanto esse corpo médico nos indicar, são cientistas, nos indicarem que a melhor solução é o confinamento, o Ministério Público vai trabalhar nesse sentido, para confinar, para orientar a população de rua e tentar salvar o maior número de vidas. Esse é o nosso papel. Mas eu entrevistei o Dória, foi na segunda-feira aqui. Eu dizia a ele, na contramão do que eu disse agora há pouco, eu dizia a ele, fazia perguntas sobre o lockdown. Mas eu dizia a ele o seguinte, o governador, pelo que o senhor tem dito ultimamente, o senhor está muito mais próximo de estender a quarentena ou então abrir alguma coisa que não estava aberta, porque a gente está perto de uma situação
muito ruim em termos de reação popular. Esse é o grande detalhe. Né? E ele acabou de dizer numa entrevista que vai reabrir o comércio em 1º de junho. Acabou de falar isso agora. E vai reabrir o comércio em 1º de junho. Isso pode aliviar a situação social de São Paulo e pode aliviar a tensão política do país, porque eu espero que todo mundo remando para o mesmo lado, o barco vá para o lado que nós estamos remando. E que a gente desvie desse iceberg enorme que nós temos pela frente. Agora é hora de consenso, agora é hora dos políticos esquecerem as diferenças que têm, de caminharem para o mesmo lado. Depois, se eles quiserem, eles se matam. Mas antes que o povo morra, e está morrendo mais de 1.000 pessoas, estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil agora, acho bom que todo mundo caminhe para o mesmo lado, esqueça as diferenças políticas, que se combata a patologia, a doença do coronavírus e a doença da fome. Acho essa atitude do Ministério, não poderia pensar diferente, uma atitude extremamente sensata, porque cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Esse alerta veio na hora certa e tem a impressão que o prefeito Bruno Covas, que é um cara muito consciente, vai conseguir arrumar um jeito de deslocar essas pessoas com dignidade, que elas sejam alimentadas e tal, desse período tão difícil que a gente está passando. Obrigado, então, promotor. Foi um prazer enorme conversar com o senhor. Prazer é nosso, Datena. Conte sempre com a gente, com o Ministério Público, e sucesso para você aí nessa cruzada, sempre trabalhando e muito bem em prol da população. Também o jornalismo tem sido um parceiro importante nesse momento difícil para a população. Um grande abraço a você, Datena, e um grande abraço aos seus ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Uma última pergunta, doutor Sarrubo. Os índices de criminalidade que têm sido acompanhados pelo Ministério Público durante essa pandemia, como é que funcionam? Principalmente por uma campanha que o senhor sempre alerta, que é a violência doméstica, não? Sim, sem dúvida, temos acompanhado. A violência doméstica, ela tem se mostrado um dos grandes problemas, não é? Temos feito trabalhos aí em termos preventivos. Há também acontecendo, temos visto também muitos crimes pela via digital, não é? As pessoas estão trabalhando muito com celulares, com computadores, e nesse momento acontecem também os golpes, as fraudes pela via digital também é muito importante. A criminalidade de rua, como o número de pessoas que circula é menor, mas não significa que não está acontecendo. Tem muito furto de celular, tem havido alguns roubos à residência, etc. e tal. Infelizmente, a criminalidade continua. Mas é bom que se diga, nesse momento, mesmo feriado em São Paulo, promotores da Barra Funda reunidos com o nosso centro de apoio, todo mundo trabalhando. Ontem estive na Secretaria de Segurança em reunião também, trabalho. Enfim, temos trabalhado bastante, porque, infelizmente, o crime não para, nem com a pandemia. Fico feliz em vê-lo como procurador do Estado. O senhor é a pessoa certa e tenho certeza que vai cumprir muito bem essa função. Um abraço grande, senhor procurador. Um abraço, Datena, você sempre muito generoso. Um grande abraço a você. Abraço ao senhor.